Olá, amiguinhos! Tudo bem? A história de hoje é Minha História Favorita. Floresta adentro, havia um velho tronco de árvore. À noite, bichinhos de todos os cantos se juntavam no tronco para irem para a cama. Nessa floresta, vivia um pequeno vagalume chamado George. Ele amava inventar e contar histórias incríveis, e essa era a coisa que ele mais gostava de fazer no mundo. George achava que a vida era muito mais emocionante quando vivida através de histórias, e dizia que a hora de dormir se tornava muito mais relaxante e divertida quando se ouvia uma bela história de dormir. Quando o sol se punha atrás dos montes e a noite calmamente se aproximava, George acendia sua pequena luz e se preparava para contar suas novas histórias. Mas havia um problema. Os outros bichinhos não tinham tempo para ouvir as histórias do pequeno vagalume. Eles estavam sempre com muita pressa e tudo o que queriam era adormecer rápido. "Ai, que ideia boba acender uma luz e ler histórias para dormir", diziam os insetos uns aos outros. Mas isso não incomodava George. De qualquer forma, ele acendia sua pequena luz e começava mais uma história. "Hoje uma coisa incrível aconteceu comigo." "E o que de incrível aconteceu? Foi mais incrível do que a história de ontem?" Os bichinhos perguntaram zombando de George. Todos conheciam as histórias do vagalume, mas ninguém o levava a sério. Sempre estavam rindo dele e dizendo que ele era bobo. "Ah, George, você é tão sonhador. Por que não pega a varinha mágica que conta nas suas histórias e cria mais néctar para nós?" disse rindo o besouro. Apesar de se sentir chateado, George não se deixava levar pelas brincadeiras dos outros e respondia dizendo: "Pedi uma chuva de açúcar ontem. Talvez ela apareça ainda." Às vezes, George se envolvia tanto nas histórias que nem notava quanto tempo havia se passado. Quando olhava ao seu redor, todos já tinham adormecido enquanto ele lia. Porém, ler e contar histórias era o que mais lhe fazia feliz. Um dia os bichinhos não chegaram ao tronco antes do anoitecer, e para piorar tudo, caiu uma névoa muito espessa, tão espessa que não podia se ver mais nada à frente. Os bichinhos estavam muito confusos, corriam de um lado para o outro e não faziam a mínima ideia para que direção estava seu porto seguro. Eles estavam muito assustados. O que fariam agora? No meio de toda aquela confusão, um dos bichinhos avistou uma luz e avisou seus amigos: "Olhem, tem uma luz vindo dali." Todos então se viraram e começaram a caminhar em direção àquela pequena luz cintilante. Quando chegaram ao velho tronco, tiveram uma grande surpresa. Quem tinha ligado aquela luz era George. Ele quem tinha os ajudado a achar o caminho de volta para casa. "Quem diria que você e sua pequena luz seriam tão úteis?" disse uma joaninha tentando agradecer ao pequenino. "Muito obrigado, George. Você salvou nosso dia", agradeceram os escaravelhos. Todos os pequenos animais que viviam naquele tronco fizeram questão de agradecer ao vagalume por lhes ajudar com sua pequena luz. Naquela noite então, sentados em um círculo ao redor de George, todos os bichinhos ouviram suas histórias. E como eram bonitas! Haviam histórias de nuvens de açúcar e lindos coelhinhos que pareciam bolinhas de algodão. As histórias do pequeno George acalentavam os corações dos bichinhos e os distraíam de todos os medos. A partir de então, ouvir as histórias do amigo na hora de dormir se tornou uma bela tradição naquele velho tronco. George viu então que estava certo em não desistir do que mais gostava pelo simples fato de alguém achar aquilo bobo.
Ele viu que quando se ama fazer algo de todo o seu coração, você deve seguir em frente, independente do que os outros pensem daquilo. Essa história quem me contou foi um mosquito, aqui no meu ouvido. Ele disse que isso aconteceu há muitos e muitos anos com seus avós na floresta, e que até hoje se mantém a tradição de contar as histórias do pequeno George na hora de dormir dos bichinhos. E sabe, essa é a minha história favorita. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau!